Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia, faço parte do time de RI da Vect Gestão. Estou aqui com o Múcio Matos, nosso sócio e head de crédito, para fazer algumas atualizações importantes em relação ao PCA. Nas últimas semanas a gente vem produzindo boas notícias em relação ao andamento das operações tanto do Grupo APR como Raça Agro e agora mais recentemente do Grupo BBF. E eu acho que é importante a gente passar aqui para o nosso investidor, como a gente sempre fez, com muita transparência, tudo o que está acontecendo e os impactos que isso tem no nosso fundo. Vamos lá, Múcio, começando pela operação do grupo de APR, a gente trouxe na carta, no mês passado, que a gente conseguiu fazer o levantamento daqueles recursos, representam 30% da operação, e a gente agora está no processo, de posse da fazenda para posterior venda, Como é que você está enxergando esse processo? Perfeito, Sofia. A gente tem evoluído de forma bastante satisfatória na execução desse crédito. Nós já consolidamos a propriedade que a gente tinha em garantia, hoje ela está em nome da securitizadora. Além disso, a gente fez levantamentos de recursos da conta do devedor e dos avalistas, que somam aí os 30% de recuperação de principal já da operação que a Sofia comentou. E agora a gente está no processo de reintegração de posse dessa fazenda. Então, ocupar ela de fato e aí permitir com que a gente possa levar os potenciais interessados ali na compra dessa fazenda para uma visitação e uma colocação de proposta firme para compra. Então a gente espera que isso aconteça aí num curto, médio espaço de tempo, mas estamos caminhando muito bem para a recuperação ali dos valores investidos dentro dessa operação. Perfeito. Bom, diferentemente do grupo APR, que deixou de distribuir dividendos no nosso fundo porque a gente decidiu executar a operação, a gente tem, na contramão disso, o grupo Raça Agro e a operação de BBF, que sempre estiveram adimplentes dentro do fundo, tiveram ali as suas liminares cautelares impactando a operação, mas nunca deixaram, através da estruturação que a gente montou para essas operações, de contribuir para os dividendos do fundo. Então, mais recentemente a gente divulgou que a gente realizou um acordo com ambas as empresas, Isso coloca essas operações no rito normal de um CRA, de uma operação de crédito. Conta um pouco para a gente, Múcio, o que contribuiu para a gente atingir essas negociações de forma tão célere e como você enxerga daqui para frente o andamento das operações. Perfeito, Sofia. Bom, nesses dois casos a gente renegociou as operações com as empresas, no caso, alongando o prazo de pagamento ou o perfil da dívida, sem qualquer tipo de desconto em relação ao valor de principal ou em relação à remuneração da operação. E o que permitiu isso? Basicamente, a gente tem operações que, em função da nossa garantia, do processo de estruturação, a gente ficou fora do âmbito dessas cautelares e a gente pôde discutir bilateralmente com essas empresas a reestruturação adequada e que mais beneficiasse os nossos cotistas. Lembrando que nenhuma das empresas entrou em recuperação judicial até o momento de gravação desse vídeo, Múcio? Perfeito. E ainda que elas entrassem, a gente está fora desse processo de recuperação judicial. Mas a gente não enxerga hoje essas empresas indo para um processo de recuperação judicial. Tudo indica que elas estão conseguindo, durante esse período de cautelar, renegociar as suas dívidas e com a gente, principalmente, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito célere. Primeiro, por conta das nossas garantias que colocou a gente fora desse processo de cautelar e, por fim, também por a gente ter tido ali uma operação com que a gente fosse, a gente é os únicos investidores dessa operação. Então, sendo os únicos investidores, a gente conseguiu sentar diretamente com a empresa e negociar fora de um juiz, de um mediador, enfim, fora de todo esse âmbito da cautelar. Boa, e a gente, olhando para frente, a gente vê que essas operações devem seguir, o seu curso normal, inclusive a gente olha para essas duas operações que somam 15% do fundo agora como operações que estão totalmente tranquilas e dentro do seu curso normal no fundo, Só que somado a isso, Sofia, se você me permitir, operações que a característica da estruturação e das garantias se provaram muito efetivas num ambiente como esse. Então, é isso que a gente busca aqui dentro da Vex. Quando a gente faz operação de crédito, a gente toma muito cuidado na formalização das garantias, na seleção dessas garantias, para que em momentos como esse a gente consiga ter a saída que a gente teve, uma saída bem sucedida em que a gente renegociou os créditos sem qualquer prejuízo para os cotistas. Perfeito, acho que transparece muito da nossa filosofia, uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro, a importância
de boas estruturações e de boas garantias nas operações. Eu acho que esses dois casos, né, junto com a PR, representam muito bem isso que a gente fala com muita frequência. Agora, olhando, né, para o que essas operações representam dentro do fundo, que é em torno de 15%, quando a gente olha para o secundário, a gente vê ainda uma cota extremamente descontada, né, com mais de 30% de deságio. Como você avalia isso, Múcio? Bom, Sofia, a gente já vinha comentando um pouco que os 30% de deságio nos parecia um pouco exagerado. Isso porque a gente sempre comentou a respeito da nossa capacidade de recuperação desses créditos, né? Então, o mercado estava avaliando isso como uma recuperação zero desses créditos, né? Uma perda total dessas operações. E a gente tem demonstrado que isso não é o caso. A gente é capaz, com a estrutura que a gente criou, com as garantias que a gente criou, recuperar esses créditos. Então, a gente enxerga como uma boa oportunidade agora de entrada, tendo em vista que eu acho que os próprios investidores já começam a ter uma sensibilidade maior a respeito da atuação da própria Vex e da capacidade que a gente tem de recuperação desses créditos. Perfeito. E vale lembrar também, né, que a nossa distribuição seguiu muito em linha com o que a gente já vinha remunerando, né? Então, se você olhar principalmente o dividend yield do VCRA 11 sobre as cotas de secundário, a gente vê um número expressivo, até comparado ao CDI, em percentual do CDI, e acho que agora, com essas reestruturações e com o andamento da recuperação da PR, a gente tem boas notícias também pela frente, né, Múcio? Como a gente comentou, duas dessas operações jamais deixaram de impactar o fundo, então a gente tem uma perspectiva positiva e acho que a gente tem conseguido produzir as notícias que os nossos investidores esperam da gente, que é a renegociação e a recuperação dos créditos que, de certa forma, tiveram algum evento aí pelo meio do caminho que impactou a operação de alguma maneira. Perfeito. Bom, pessoal, acho que é isso. Múcio, obrigada. Obrigado, Sofia. Acho que a gente está cumprindo aqui o nosso dever de total transparência com os nossos investidores. A gente vai continuar informando vocês de qualquer atualização, de qualquer novidade. Para mais informações ou qualquer dúvida, é só entrar em contato com ri@vex.com.br. Um abraço e bons investimentos.